Oi, pessoal. Agora vamos conversar com a cantora Fabiana Cosa. Obrigado, Fabiana, pela presença. Eu vou te fazer uma Obrigada pergunta. aí, Augusto. Eu já vou te fazer uma pergunta antes da gente falar sobre o seu trabalho, né? A gente teve essa notícia aí esses dias, fechamento lá do palco onde você estabeleceu sua carreira, né? O Odo Borogodó. Eu queria que você comentasse assim, a importância dessas casas, né? Que estão com problemas aí por conta da pandemia, né? Eu acho que se a gente for na história da música popular brasileira, aí você tem casas históricas, né? Como, por exemplo, o Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro. Né? O Odo Borogodó é um beco das garrafas contemporâneo. Se a gente pensar que na cena dos últimos 20 anos, grandes nomes surgiram no Odo Borogodó, ou pelo menos ganharam destaque dentro desse minúsculo bar, botequim, que fica ali em frente a um cemitério, quer dizer, um lugar teoricamente inóspito, né? E que revelou grandes artistas. Foi ali que eu conheci, por exemplo, da cena do choro de São Paulo, o alagoano Zé Barbeiro, o piracicabano Alessandro Penese, né? o Ale Ribeiro, do clarinete, o Henrique Araújo, que a gente começou a tocar mais lá. Fora figuras históricas da noite e do samba, como Cebola, que estava na roda de samba, no primeiro grupo de roda que eu fazia lá, isso em 2003. Então, acho que quando o Odo Borogodó anuncia aí o seu fechamento, o que eu sinto, e por que essa comoção, por que gerou tanta comoção nas redes, né? Porque, de fato, quem gosta de cultura, e a cultura está ligada diretamente ao pensamento, né, a uma possibilidade da gente vislumbrar um futuro que seja um futuro mais coletivizado, né, das ações coletivizadas, oportunidades para mais gente, claro que ia ficar muito triste, porque a cidade empobrece com o fechamento do Odo Borogodó e de qualquer outra casa que tenha sido um quilombo para a cultura nacional, para a cultura do Estado, para a cultura local. Né? Quando o Odo Borogodó fecha, para nós, é mais uma porta que se fecha. Né? É menos um território que a gente ocupa. Fabiana, sabe o que eu queria que você contasse? O que o artista aprende nesses espaços, né? São espaços que não tem nem tablado, às vezes, são palcos tímidos, né? A música é muito boa, mas a gente tem dificuldade, às vezes, de dialogar ali com as pessoas, porque tem um movimento muito intenso, né? Não é um palco como um teatro. Mas eu queria que você falasse a relevância do artista ter esses espaços que, como você disse, como a gente conversou, tá indo embora, está se fechando. É. Essa sua pergunta é ótima, porque antes de falar o que eu aprendi ali, eu fico pensando no Zi Cartola, né, do Rio de Janeiro, né, o que o Cartola aprendeu, e o tanto de. Mais do que o Cartola, talvez, as pessoas que foram o Zi Cartola, que frequentaram o Zi Cartola. Né? Como as pessoas também que frequentavam as feijoadas do Camisa Verde e Branco, né? Os encontros que tinham na Nenê de Vila Matilde, os sábados das feijoadas das tias da escola. Né? Quer dizer, eu, de certa forma, Augusto, eu frequento esse tipo de território que tem um valor inestimável para a cultura, desde muito pequenininha, por conta do meu pai, que eu já, né, muita gente já sabe da história, que meu pai era intérprete do Camisa Verde e Branco e tal. Então, esses lugares, eles são preciosidades. Ao contrário do que uma vez eu ouvi uma cantora bastante conhecida dizer nos jornais, de que ela queria elevar o samba numa outra categoria, para sair um pouco dessa coisa de botequim, é assim, é lá no botequim que a gente aprende a regra e o compasso de virar artista, inclusive. Né? Assim foi comigo. Foi ali que eu convivi e tive a oportunidade de tocar e cantar e escutar só e aplaudir grandes artistas, grandes cantores, como a Dona Iná, por exemplo, né? Uma cantora da noite, uma cantora que fez sua carreira em rádio no início, e que batalhou a vida inteira. Né? Porque cantar é muito, mas tá muito. Eu acho que cantar é muito mais lata d'água na cabeça do que perfumaria, entendeu?
Se eu falar de uma forma bastante direta, então eu acho que assim, ali, e falando especialmente do Odo Borogodó, que é uma casa de música brasileira que privilegiou que fez uma escolha por ser um espaço dedicado ao samba e ao choro, né? Porque podia ser uma casa que, sei lá, tocasse outros gêneros, mas não. Se dedicou a ser uma casa dedicada ao samba e ao choro. Quer dizer, isso aí já fala muito, né? De que lugar que a gente estava, quem eram as pessoas que estavam ali e que, na maioria das vezes, estavam elijadas de um processo de mercado. Né? Eu não sou uma pessoa do mercado. Né? Nunca fiz a minha carreira no mercado. Então, a partir de uma lógica de mercado, né? Então, o que eu aprendi, eu acho que talvez eu tenha intensificado o que eu já tinha começado a aprender na minha casa, que era sobre música acima de tudo, um lugar de compartilhamento, é um lugar de solidariedade, é um lugar político, por excelência. Eu nunca cantei para fascista no Aldo Borogodó. E se cantei, eles não suportaram e eles foram embora, entendeu? Eles não aguentaram. Eles se mandaram dali, porque tem uma outra coisa, aí para resgatar um pouco uma coisa que o Luiz Antônio Simas fala, o samba é um lugar de uma alegria tão inegociável que quem é triste, feito esse ocupante da presidência e esses seguidores fanáticos, não aguenta. Não aguenta esse tamanho de alegria, né? Porque é na alegria que a gente tem todas as suas, na alegria do samba, na tristeza do samba, que a gente tem todos os contrastes, né? Dos contrastes sociais aos contrastes culturais, enfim, tá tudo ali, né? E a gente harmoniosamente toca o barco em frente, vai se entendendo, né? Na diferença. Então eu acho que eu aprendi muito sobre esse lugar de solidariedade, sobre esse lugar da diferença que convive, da generosidade das pessoas. Eu sempre fui mas fui muito tratada, muito bem tratada no Aldo Borogodó por todas as pessoas, assim como tratei, acredito que todo mundo muito bem, e então tenho muita saudade desse tempo, né? Fabi, você estava falando de sociabilidade, convivência, né? Que esses espaços permitem, né? Eu acho que é o grande valor aí do samba, né? Do choro. Você que conviveu muito aí, escola de samba também. Eu queria que você falasse como é que vai ser essa reconexão, como é que a gente vai reconectar as pessoas para esses espaços valorosos que você citou pós-pandemia. Não sei, acho essa uma pergunta bastante difícil, Augusto. O que eu acho é que nós, artistas, a gente tem resistido bravamente porque a gente também tem se reinventado, né? A gente está tendo que se adaptar agora às tecnologias, fazer redução de espaço para poder fazer show, fazer live dentro de estúdio, que era teatro, enfim. Então a gente, na verdade, defende com unhas e dentes aquilo que a gente faz, né? E vou te falar uma coisa, diante de um governo desse, fica mais fácil. Fica até mais fácil, porque eles assumidamente dizem de que lado eles estão, que não é definitivamente do lado da educação, do lado da saúde, do lado da cultura. Então, eu acho que nós não temos nem não foi difícil saber de que maneira que a gente tinha que se posicionar. O que é difícil é conseguir sobreviver. Isso é muito difícil, porque se essa gente acha que dar um auxílio emergencial é dar gorjeta e não responsabilidade do Estado, né? Aí a gente realmente fica numa situação muito complicada, que é o que acontece. Outro dia eu ouvi um mestre de bateria na rádio dizendo que as escolas de samba montaram, quer dizer, a comunidade dele, né? Montou um esquema desde o início da pandemia para poder atender a comunidade local e principalmente as pessoas que vivem do carnaval, né? E que trabalham o ano inteiro. Então são costureiros, são os aderecistas, são as pessoas que trabalham para construir a festa. Essas pessoas
falando especialmente de escola de samba, com certeza estão numa situação muito pior do que nós. Muito pior. Porque ainda mais agora sem auxílio emergencial. Então, que bom que as comunidades... É por isso que eu falo que é um lugar da sociabilidade, é um lugar da solidariedade. Que bom que as comunidades de samba conseguiram se juntar, né, para auxiliar aqueles que nunca deixam a escola na mão, nunca deixam o pavilhão na mão. Quando a gente vê aqueles empurradores de carro na avenida, né, quando o carro dá problema e eles vão para ali, é essa gente que eu estou falando. É dessa gente. Né? Fabiana Corda, você lançou um disco ano passado, né, o Dos Santos, que é um trabalho de músicas inéditas, que você reverencia a ancestralidade afro-brasileira. Né? E agora que você falasse dessa vertente também, né, como é que é a importância de exaltar a religiosidade, né, de matriz africana. Esses dias eu soube por uma entrevista também, não me lembro exatamente quem falou, mas é uma pesquisadora negra, que só o ano passado o aumento da violência em relação a religiões de matriz afro-brasileira, o aumento das denúncias foi de 54%. Esse é um número muito alto, né? São notícias que os jornais e a televisão não veicula, né? Recentemente teve uma entrevista bastante interessante de um professor, pensador da USP, na Folha de São Paulo, falando exatamente disso, né? E eu acho que talvez esse trabalho, de uma forma poética, né, e política, consequentemente, possa jogar luz sobre essa cultura de matriz afro-brasileira e que é muito forte, que é praticada, que é berço do samba e berço de tantas outras expressões negras brasileiras, de matriz negra, né? Tudo nasce no terreiro, tudo nasce a partir dos africanos que ocupam, que vêm para o Brasil, e aí falando especialmente do Rio de Janeiro, ocupam o Rio de Janeiro. O Rio era a principal cidade que recebeu o maior número de negros no Brasil, né? Então, assim, tudo nasce dali, né? E a gente tem, em contraponto, esse cenário de destruição dessa cultura. Eu não digo nem de religião, eu estou falando de uma cultura, porque é maior. É maior do que você ser candomblessista, umbandista, enfim. É maior, né? Então, é isso que eu acho que esse disco defende, e eu costumo dizer que ele é o meu manifesto poético antirracista, porque é disso que a gente está falando. Quando a gente está falando de uma destruição, o aumento de 54%, tem todo um planejamento, né, em torno de... tem todo um plano de aniquilamento mesmo da cultura negra nesse país, que não é uma coisa que começa hoje, só tem se intensificado com esse sistema neoliberal, né? Fabiano, como é que foi trabalhar esse disco? Tem vários compositores, né, lá. Como é que foi a reunião desse material? Entender um pouco mais, né, esse álbum emblemático aí, lançado ano passado. Eu tive um pedido, eu sou uma pessoa de candomblé, sou feita no candomblé, sou feita na Jurema também. Então eu tive há alguns anos um pedido, que foi um pedido espiritual, de que eu fizesse um trabalho todo dedicado aos orixás. À época eu estava envolvida com o trabalho da Dona Ivone Lara e o trabalho do Bola de Neve, que eu já tinha lançado um disco, mas eu fiquei com esse recado, né? E comecei a pedir canções para alguns compositores que eu muito admiro, que eu acompanho a carreira, acompanho a trajetória. E a primeira pessoa para quem eu pedi foi o Douglas Germano, que fez um disco espetacular chamado Escumalha. Para ele, foi interessante porque eu fui ligando para as pessoas, mas eu fui pedindo a partir de uma intuição que me vinha. Mas o que eu vou pedir para o Douglas? Eu vou pedir para Preto Velho. E aí falava isso, falava, Douglas, estou pensando em fazer um disco assim, um disco de canções inéditas, veja se você se inspira, mas eu queria muito que você fizesse uma canção para Pretos Velhos. Qual não foi sendo a minha
surpresa de que cada pedido era quase que era quase como se estivessem falando por mim, porque todas as pessoas foram se identificando, fossem com as entidades, fossem com as falanges, né, que eu ia dando, fazendo o pedido, fossem os orixás, né? Então Xangô para um, Paulinho Pinheiro com Luciana Rabelo, Ogum com Moisés Marques e Luiz Antônio Simas, que também fez Bravão de Elebar, a abertura do disco, Tigana Santana, que fez de Nanã, enfim, e por aí foi indo, né? Sandra Simões de Ançã, eu e a Selmar fizemos Paubá, e assim que foi surgindo o disco, as canções foram chegando, eu convidei o Fimaróstica, que é um baixista jovem, compositor espetacular, que entendeu a proposta logo de início, topou o desafio, e a gente começa a gravar em 2019. Em 2020 veio a pandemia, eu parei a gravação, fiquei 4 meses num retiro forçado, mas que foi muito bom também, porque eu consegui ter mais calma para voltar e terminar o disco, né? Muito bom. Fabiana, o que tem para esse ano aí? Um momento difícil, mas algum projeto para lançar? O que você está pretendendo aí até o final do ano? Bom, esse ano eu acabei de entrar no doutorado, né? Então entrei no doutorado na Unicamp, o que é motivo de muita alegria para mim, porque eu também tenho conjuntamente uma carreira que está atrelada à academia, então é uma coisa que eu gosto muito e me ajuda também no meu trabalho artístico. Eu não vejo como uma coisa excludente, pelo contrário, eu vejo como um grande impulsionador. Então tenho o meu trabalho lá na academia, junto com a professora doutora Regina Machado, tenho esse trabalho do Santos, a gente vai voltar a ensaiar, porque eu tenho feito uma live ou outra, eu sempre mostro esse repertório, vou ensaiar para preparar esse lançamento ao vivo, acho que para o ano que vem, né? Isso é o que eu estou pensando. Mas já comecei também uma nova pesquisa para um próximo disco que talvez eu grave no ano que vem. Legal. Fabiana, quem não sabe, ela é graduada em jornalismo, né? Tem mestrado em fonoaudiologia, agora está seguindo aí o doutorado, como ela citou. Fabiana Cosa, muito obrigado pela presença aí, pela conversa. Sorte nesse ano. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço, Augusto. Muita saúde para nós e muita resistência. Acho que a gente vai vencer esse momento e vai fazer uma grande roda de samba. A maior roda de samba que a gente nunca tinha imaginado nós vamos fazer.